Olá, meu nome é Angela Dipp e esse é o podcast Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, onde hablamos sobre amor, casamentos e relacionamentos. Nesse episódio, o assunto não será sobre casais entediados, distantes, isolados mutuamente, tipo um pra lá, um pra cá. Nós vamos falar sobre casais conservados no abismo obscuro do ódio, das traições conjugais, das agressões verbais, porque quando você casa, tem que se preparar para que te ponham chifres. Por que lembrar do jogo das mentiras recíprocas do amor, dos tormentos que ele causa insediado pelo ciúme? Porque amar é simular confiança mútua. Mas o casamento não é culpado de tudo. Nós é que somos culpados de tudo. E é preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata. Então imaginem o casal mais longevo do mundo, que está há 83 anos juntos, comemorando bodas de begônia. Eu nem sabia que tinha essa categoria. Agora, um casal que está há 27 anos junto, que bodas estaria completando, Ernesto? Você sabe? Bodas de trigo, 3 anos. Ah, tem um casal isso. cheio de glúten, inflamado no glúten. Se prepare para o chifre, minha querida. Que isso? Para com isso, tá gravando, hein? Gente, a gente nem apresentou os convidados. Silvia Moreira, com Y, e Celso Frateschi. E vocês estão juntos há 27 anos. Vai completar agora em junho, né? Bodas de Crisopásio é o nome de vocês. Você sabe o que é Crisopásio? Menor ideia. Crisopásio é uma ametista, um quartzo verde. E olha só as funções do crisopásio. Vai acontecer no casamento de vocês. Ele aumenta o funcionamento digestivo e aumenta a energia sexual, favorecendo a fertilidade. Ou seja, cuidado, Silvia. E quando vocês fizerem 30 anos de casado, vai dar bodas de pérola. Pérola, isso sim. Bodas de pérola. maravilha. Bom, então É cuidado. um colar de pérola. E é de quanto em quanto tempo que tem uma definição? Todo ano tem. Ah, todo ano, 28 anos tem um outro também? É, bodas de papel 1 ano, de algodão 2 anos. Trigo. De trigo, 3 que anos. maravilha. Eu porcamente introduzi algumas citações de Nelson Rodrigues e de Shakespeare. Mas enfim, a gente queria saber como é que vocês se conheceram. A gente se conheceu porque o Paulo e a Karen foram a Porto Alegre com o Para Sempre da Maria Adelaide de Amaral. E o Celso contracenava com... Paulo Otran, tá, gente? Assim, Paulo. qualquer Paulo Otran. E a Carinha Rodrigues. E a Karen Rodrigues, Paulo Otran, queridíssima. Karen Rodrigues. E aí... me apresentaram o Celso. Quer que eu conte assim ou quer que eu conte o que aconteceu? Esse momento sempre dá essa divergência, você percebeu? A versão de cada um. Não, que eu fazia um personagem que era o marido do Paulo Altran. na peça. Tá. Era um casal em crise, eu mais jovem que ele. E aí a gente fez a peça, Como chamava essa peça? Para Sempre, Para sempre. da Maria É o caso. Adelaide. E a Silvia era muito amiga do Paulo, já de família, de outra geração já. A gente tinha feito uma temporada legal aqui em São Paulo e estava viajando. Eu estava viúvo da Edith, né? E ainda numa extrema tristeza. Por isso que ela fala que é Santo Antônio, porque minha mãe fez promessa. Ah, é? A mãe dele fez promessa e eu disse pra ela, Cris, tu fizesse promessa pro Santo Antônio, pro Celso encontrar alguém, mas tu não queria nada parecido comigo. Aí ela dizia, Celso, quem é nora e quem é sogra aqui? Eu cheguei lá na Mafalda Veríssimo, tava o Paulo e a Karen, minha filha, vai ver a peça amanhã, que maravilha. Eu queria ir com a minha mãe e com a Mafalda no domingo. Mas tá, então tá bom, vamos a peça amanhã. Quando eu cheguei em casa, tinha assim, a época da secretária eletrônica. Tinha uns 10 recados dali. Fui convidada para um debate, porque tu que inventasse teatro da minha vida, porque não sei o quê, porque tem que ir comigo, não sei o quê. 12 de junho, Dia dos Namorados. Aí fui com a Lia. Aí a peça aconteceu, e quando termina a peça, de tarde eu tinha passado na Fórum, e tinha uma... Fórum era uma loja, tá, gente, de moda maravilhosa. Acho que tem que não ainda. tem Porto mais. Alegre. Olha, gente, isso aqui é da Fórum. Ainda tem. Olha lá, tem pronto, Fórum. como queremos demonstrar. Como que é? E aí o cara lá que me vendia sempre assim, compra esse mantô, era um maxi mantô que não se usava ainda. Então eu botei um maxi mantô e um cinto, né? Que assim fui pro teatro. E o quê? Uma mini saia? Uma mini não, quase um cinto, uma coisa. Ah, o cinto é a mini saia, tá. Aí acabou a peça e eu subi, acabou o debate, subi pra dar um beijo no Paulo, na Karen, e me apresentaram o Celso. E aí eu vi o Celso com o marido dele. Foi a conclusão que eu cheguei.
Desci, tô lá embaixo conversando, passa o Celso pra mim com o marido e diz pra mim assim, vocês vão numa churrascaria? E eu digo, imagina abrir meu casaco, você imagina eu numa churrascaria, já meco. Tá, saiu, os dois saíram, continuando ali conversando, volta o Celso e eu digo, nossa, brigou, olha louca, brigou com o marido. Tá. Aí passa pra mim e diz assim, vocês vão numa churrascaria? E eu repeti, coisa que eu não faço. Fez de novo. Foi péssimo. O gesto mostrando o cinto. Aí eu me dei conta que tinha uma coisa errada, fechei o casaco até em cima. Aí veio o Paulo, minha filha, vamos embora, saímos todos. Entramos no carro, eu dirigindo, o Paulo do meu lado, Karen, Lia e Celso atrás. Fomos para o barranco. O barranco. Uma churrascaria. Conhecemos. Aí entramos, o Paulo sentou bem onde tu tá, a Karen do meu lado, eu aqui. O Celso não, o Paulo, Karen e eu. E o Celso foi fazer pipi. Quando ele volta, entrou um cara pra sentar do meu lado e o Paulo assim, este lugar está ocupado. E quando o Celso chegou, meu filho, sente aqui. Senta o Celso ali. Pai, o jantar, tarará, tarará. De repente eu senti uma mão aqui assim. Ui. Celso. Aí me Assédio? virei e perguntei assim pra Karen. É viado? E ela disse, não, é viúvo. Ai, adorei! É viado, não, é viúva, é muito bom. Ah, que maravilha. Nunca mais nos separamos. Olha só. Todos os Nesse anos. dia, Nesse dia, todos os Que anos. maravilha. Porque daí foi 13 de junho, de 12 para 13. 13 de junho a gente se conheceu. Dia 9 de julho a gente noivou com o Paulo e a Karen. E dia 25 de novembro a gente casou em Porto Alegre. Cerimônia que a Angela Dips estava presente. Que maravilha. Eu tava no casamento, eu e o Elias Andrato, né? Somos Todos os os padrinhos. anos. O Paulo ligava, minha mãe dizia lá, eles estão ótimos lá, inacreditável, eles estão tão bem. Mas então foi meio caso pensado. O Paulo e eles pensaram, vamos apresentar a Silvia pro Celso. O Paulo contava que quando ele me viu do lado do Celso, ele pensou assim, nossa, esse rapaz está muito triste com a morte da Edith. A Silvia, que eu conheço desde que é pequena, mas isso vai ser ótimo para ele, vai diverti-lo, vai fazer ele rir, dar risada, não sei o que, não sei o que. Pronto, foi o que ele pensou. Não, quando eles acabaram a temporada no domingo, ele disse para mim, algo me diz que vamos nos encontrar em Curitiba. Curitiba, Santa Catarina. Porque daí a turnê continuou. Não, depois em Floripa, o Celso veio fazer um teste em São Paulo e saiu às 9 da manhã para fazer o teste e voltar pro espetáculo. 9h02 tocou o telefone. Vamos caminhar. Aí eu desci. Ele queria saber as minhas intenções com o Celso. o Paulo! Que maravilha. E aí eu disse, nós vamos casar. Você falou pro Paulo. E para sempre. A peça Para sempre Para foi sempre. destino ali. Que legal, que maravilha. Essas histórias são maravilhosas. Mas assim, como você tava antes de conhecer o Celso e o Celso, assim, uns tempos antes? Você tava borboleteando, tava eu tive separando? que sugerir para ela fazer uma circular, avisando que ela estava comprometida com o Paulista. Melhor do que ficar atendendo o telefone. Você tinha distribuído o currículo, tava a mil pelo Brasil. Eu sempre casei, sempre fiquei casada há 3 anos. Sim, o teu recorde era 3 anos. Casada, 2 separadas. 3 casadas, 2. Os 2, Ninguém de ninguém. free again. Aham. Aí o Celso disse essa bobagem, engraçadinho. Aí estamos almoçando, Celso Frateschi, Pedro Becker, meu rico filho, e eu toco o telefone e eu atendi. Alô? E era uma criatura que não vou dizer o nome. Era um ex-ficante, no caso, naquele momento era ex-ficante. E aí daí eu saí da mesa e eu vi o Celso dizendo pro Pedro, eu avisei a tua mãe para fazer uma circular. Que circular. maravilha. E aí depois disso você fez a circular? Ou... Aviso? Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Não. Você mandou essa frase. Você tava viúvo. Você achou que ia encontrar alguém assim? Não. Você tava Não pensava. Não tinha a menor expectativa. Tava de luto. Tava literalmente de luto ainda. Sabe quem era o meu marido? Entre aspas. O Zé Barbosa. O Celso fazia o parceiro do Paulo, o companheiro do Paulo. Peça. E o Celso é um dos melhores atores que eu conheço. Então, ele começava a peça, era no computador que ele fazia assim com a mão. Você falava E ele caminhava igual ao Paulo. Ele ensaiou e caminhou. Então tinha assim, era
Mimetizou, né, o casal. Então, assim, eu tinha certeza que ele era gay. Mas assim, eu tinha certeza absoluta. Sim. Não pensei em nenhum momento que ele não fosse. Qualidade do ator. Muito bom. Por isso que quando Hoje a Karen... já não dá pra fazer. Por isso que eu perguntei pra Não tem mais Karen. lugar de fala. Ah, agora não, né? Agora é verdade. Não, eu fiquei brincando com ele na mesa, no barranco, como se ele fosse gay. Eu tenho inúmeros amigos gays, eu fiquei brincando com ele. Quando veio aquela mão ali, Eu falei, não peraí. entendi nada. Engraçado, né? Mudou esse dado do roteiro. Ele não é viado. Aí você olha pro cara já completamente diferente. outra Tá? coisa. Agora, peraí. Não, senti a mão, né? Agora já é a a pegada. pegada, né? É. Tanto que quando ele fez uma cena, depois na Gaivota, com a Fernandona, eu fiquei muito brava. Eu fiquei puta. Por quê? Porque ele botou a mão aqui, Na Fernanda? aqui lá nela. Igual. Mentira. E aí quando nós saímos... Ai, que vai ter a mesma. Nós saímos que a Fernanda assim, nossa, sentiu ciúmes. Daí eu dizia pro Fernando assim, o Fernando tava vivo. Assim, Sim. Tá, então quando vocês estiverem lá na plateia, vamos ficar aqui nós dois na coxinha. Você é tipo Otelo? Otelo, ciumento. Imagina. Zero. Não, Zero ciumento. Ele é o oposto de mim. E você é Sempre. super ciumenta? Eu, imagina, bom. Nossa. Teve uma estreia que eu cheguei no Rio de Janeiro. Tava lá, tava acabando a cena assim, e alguém disse, olha, Silvia Moreira. Eu digo assim, só pra avisar, é meu. E aí tinha uma cena que ele agarrava a criatura e dava um beijo. E só parava aquilo quando o outro ator abria a porta. Aí você pagou o ator pra ele abrir a porta. Mais ou mas- menos. Estavam gravando e o Kiki estava assistindo a gravação, porque ele era o diretor. Ah, tá. Daqui a pouco ele chegou pro Paulinho e disse assim, por acaso a Silvia que está dirigindo, ela chegou antes na cena. O negócio de ator é péssimo. Beijo porque técnico. Tá doido. Não, nem que seja, mas é chato de ver. Técnico. Não, tem beijo técnico, claro que Mas tem. sei lá, a gente já beijou muito, né? Eu já dei beijo técnico. Não, É só a gente não já botar a beijou muito língua. na vida, não. Não, é diferente. Tem beijo técnico, não tem, Celso? Tem beijo. Não, mas é que assim, beijo que não é técnico, você O beijo ruim. enfia a Um beijo língua ruim. lá e Continua faz... sendo um beijo. E o técnico deve ser um beijo ruim. Não, tem a proximidade corporal, que isso existe na carreira da gente, né? E eu sou ciumenta. Quando eu fui casada com um ator, me irritava muito. Por isso que eu falo, você não vai fazer cursinho de atuação de coisa nenhuma. Nem Pra com fazer Celso? com ninguém. O filho me Isso, chama né? de possessiva. E como é que você lida com Você, o ciúme Silvia. dela, Celso? Ué, ela é uma mulher ciumenta. Pronto. Eu não dou motivo para ela ter ciúme mesmo. Sim. Né? Nem tem porquê, porque eu não, diferentemente do Shakespeare, tenho certeza absoluta que nem levei com a Moreira e nem coloquei chifre, não tem. Tente. Não, é porque os ciúmes é uma coisa que a gente imagina, né? Então, de repente, a Silvia... É que nem a história mesmo do Hotel de Desdemona, é isso, né? O É. cara imagina Não, até imagino. matar ela. Não, né? eu não imagino. Não fico imaginando Você não assim. imagina, não. Você Quando não eu se- vejo e sinto ciúme, é uma coisa que sai latindo. É muito feio. Então, e aí você... Ela não Sim, controla. Ela não controla. Não. E não é comigo, com as histórias com os outros maridos são piores do que comigo. Sim. Porque talvez os outros provocassem ou dessem motivo, não sei. Não, acabou, morreu. Acabou, morreu. É, pra mim também. É uma vez só. Por exemplo, quantos personagens cabem num cônjuge, né? E que personagem a Silvia seria? Sei lá, eu pensei assim, na Rosalinda, porque eu só olhei Shakespeare, né? Porque senão é muita coisa. Na Rosalinda, ela seria a Rosalinda, a Catarina ou a Lady Macbeth? Catarina, né? Da Megera Domada. A história é ele domar a mulher, né? Aham. E a comédia toda se dá por aí. Mas ela é completamente indomável, resistente, apaixonada pelo cara, mas resiste o tempo todo. E aí cria cenas que são fantásticas. A Silvia acho que é a Catarina mesmo. Faria Catarina, né? É. E um pouquinho... Macbeth, não, ela não tem essa coisa maligna. coisa ambiciosa, maligna, não vejo nada disso. Nem a loucura, né? Que a loucura da Moreira é outra, não é da... Qual é a loucura da Moreira? É que eu tenho uma fantasia com a Moreira. Eu acho que de repente ela chegou na tua vida assim, organizando tudo. Meias, panos de prato, livros, reforma de teatro, que ela fez uma revolução, assim, não, vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê, tá. É sim ou não? É também. tem Não é outro. só isso, Mais ainda. mas é o contrário também. Bagunça. Bagunça, né? sim. Do ponto de vista dos objetos, da organização espacial e tal, ela é um horror.
Um horror como? De organizado ou de brava, Isso fica aqui, isso tem coisa assim, né? Tem um jeito Não é isso fica aqui, isso é. Nenhuma coisa que represe o impulso dela. Sim. Depois, às vezes, ela até se arrepende. Mas é raro. Porque normalmente, uma parte das vezes, ela está certa até. Então, mas tem essa coisa de ser super organizado. E arruma, se você vê o teatro hoje, que é um brinco, né? O maior orgulho. E a casa que a gente tem também super bonita, super gostosa, entendeu? Que é no teatro, né? É só uma pessoa que tem muita cabeça organizada para poder fazer aquilo. Sim, eu sempre falo pro Ernesto, como eu queria ser uma pessoa que almoçasse assim com o jogo americano, a toalha maravilhosa, com a louça que combina. E eu amo essa organização, adoro. E aí eu falei, como a Sílvia é tudo bonitinho, né? E o teatro também, né? Então é isso que eu pensei, nossa, a casa é maravilhosa, o teatro também tá tudo organizado. E eu fico achando que é obras da Sílvia. Silvísticas. Não é Aliás, nada... o teatro ficou lindo. Eu acho punk você não ter um respiro, assim. A gente trabalha junto, chega em casa, toma no teatro. Mas é que a gente não trabalha. A gente trabalha, mas assim, por exemplo, os cursos, ou a peça é o Celso. A arquitetura que eu faço, então eu tenho arquitetura, ele tem o teatro, então tem uma separação. Você se mete, por exemplo, na atuação do Celso? Acho que eu dou algumas dicas, às vezes, me pergunta uma coisa. A Moreira consegue fazer essa mistura melhor que eu. Eu, às vezes, me irrito. Como assim? Não, porque tem uma hora que você quer mesmo. Eu adoro desligar, ver jogo. Certo. Ver qualquer outra coisa, entendeu? Mas ela consegue manter a cabeça funcionando em 3, 4 canais ao mesmo tempo. Mulheres. Eu não consigo. As tretas, quais são as tretas? Eu adoro saber das tretas. As manias, o que geralmente dá um gatilho pra brigar, sei lá, essas coisas assim. Na verdade, a gente briga pouco, né? Pouco mesmo. Eu sou brava, eu me irrito. E você externa isso? Totalmente. De repente você vai trazendo contenção. Mas o Celso disse que eu deveria ter uma camiseta, né? Escrito só para profissionais, né? Não queira nenhum amador chegar perto. Tem que, ou então ela tem que distribuir bulas, entendeu? Como lidar, entendeu? Tem uma coisa que eu acho que a Ângela deve concordar comigo, que é o ser gaúcho. Por exemplo, eu chego em Porto Alegre agora e assim, mas tu não vem jantar? É uma coisa imperativa. Mas tu dissesse que vinha? Tem uma coisa que a gente afirma, que quando a gente chega aqui, que tem o tal famoso então, 3 pontinhos. Certo. A gente fica meio então, tudo é então. E lá a gente é mais afirmativo. Sim. E muitas vezes as pessoas se ofendem com o jeito que a gente fala. Parece que a gente tá brigando. Quando na verdade a gente tá dizendo não, acontece comigo. Qual é a tua? Qual é a tua? Parece assim que eu já tô te pedindo pra dar um soco. Outro dia eu perguntei pra ela, ela falou, lógico que não, você tá louco? Eu falei, não, eu não tô louco. Eu só fiz uma pergunta. Porque eu poderia falar assim, lógico que não, então. Você tá louco? Se pusesse um então, já mudava tudo, né? Aí é uma questão aí de como é a pontuação gramatical, sei lá como é que chama. Mas tem uma coisa das culturas, né? Que entre os casais tem isso. Até você adequar a cultura, talvez você tenha passado por isso com a Sílvia, de repente... Peraí, ela tá brava comigo? Não, ela só é gaúcha. Até você entender, tem, claro, né? Claro. Mas tem essa assertividade gaúcha que para outras pessoas... Soa como agressividade. Você vai atrás tentando colocar pano quente. Ela não quis falar isso. É porque o próprio tu já é uma flecha, né? É diferente de você. Eu acho que o tu... Esse tempo eu tentei falar você, mas nunca você. Você não. Eu tive que... Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu ia fazer testes de teatro e aí eu ensaiava pra fazer tudo direitinho, tentando... Porque você não... Agora, com essa nova ordem, não sei o que lá, acho que eles querem gaúcha, só faz gaúcha, não sei. Mas assim, não podia ter... Você não tem lugar de fala, você não é gaúcha, então tem que chamar uma gaúcha pra fazer... Mas assim, eu não podia ter sotaque de gaúcha pra fazer um teste sobre o liquidificador da Valita, por exemplo. Não, porque a única forma de falar era o carioca. Era o carioca, exatamente. E o Mário de Andrade até definiu um sotaque padrão pro Brasil, né? Que seria uma mistura entre o paulistano e o carioca, né? Você acha que foi o Mário de Andrade? Eu acho uma coisa tão mais rasa. Eu achei que era a TV Globo, que tinha por conta das novelas. Não, impôs a Zona Sul. Nem carioca né? A Zona Sul. Os testes, quando pegava quando ia pro improviso, pronto. Aí eu me entregava, mandava um tu. E daí, principalmente quando você se emociona...
vem a infância, né? Vem a afetividade toda e aí você vai falar no seu sotaque de origem. Então não dá pra disfarçar. Então eu imagino que quando você briga, você fica mais faca na bota ainda. Pega o relho e sai. É fácil de pegar nojo. Não te fresquei. Silvia, você falou uma coisa, o Celso falou que você não suporta amadores. Não é que não suporta. Os amadores é que não conseguem lidar. Tá. Tem que ser profissional. Na vida a gente tem que... porque a vida é uma coisa séria. Eu quero te perguntar o seguinte. Isso sempre foi assim? Porque hoje eu tô assim. Eu tenho uma irritabilidade com coisas que gente que não é profissional, né, que a pessoa se propõe assim, vai desde a coisa mais simples, que às vezes eu me assusto, eu falo, cara, eu tô ficando muito chato, eu tô numa irritação, que assim, e essa coisa, você, o cara não sabe fazer o que tá fazendo. A verdade é essa, você não sabe fazer o que você tá fazendo. Não, tu te propõe a fazer uma coisa que tu não sabe fazer. Sim. Não, e às vezes falo óbvio, até por um gesto de delicadeza. Porque repete, eu falo uma pergunta que você já não tem sentido ter. Sim. Moreira se irrita às vezes. Como é que um se irrita com o outro? Já que você colocou este tópico de irritação. Eu tô fazendo a reforma na casa do meu filho, do apartamento do meu filho, lá em Porto Alegre. E aí o Celso perguntou assim, mas a escada vai ser de alvenaria ou de concreto? Eu falei assim, a alvenaria não dá pra fazer uma escada de concreto, ou de madeira ou de aço. Ele falou assim, não, porque eu achei que concreto e alvenaria era a mesma coisa. Eu digo assim, concreto é com C, alvenaria com A. Por exemplo, nós 4 estamos jantando, daí de repente eu falo ou me comporto de uma maneira que o Ernesto ou se constrange, ou não gosta, ou que repetidamente eu faço, não sei o quê. Tem casais que não conseguem controlar e na hora meio que... E aí fica aquela situação que o outro casal fica mais constrangido ainda. Isso... Não tem nessa situação. Não, acho que a gente... Não, acho que a gente... vocês não são barraqueiros, claro que não. A gente tem entre a gente uma delicadeza aí. Pública e particular. Eu gosto também. muito do Celso, porque é uma das pessoas que eu mais gosto na vida. Eu diria o Pedro, meus netos, o Celso. Assim, é muita... Vou me emocionar agora. E, aliás, como que é essa coisa dos meus, os teus, os nossos e essa bagunça? É muito divertido. Nós temos 3 filhos únicos. Como O assim? Pedro é meu filho, meu único. O André. A Lude é filha única da Márcia e o André é filho único da Denise. Nós temos 3 filhos únicos. É muito bom. Tá. Quantos Entendeu? casamentos você teve? Entendi. 5. 5 casamentos. Daí você teve... você pode nomear com quem Então, os filhos? Com a Denise, que foi a primeira... Que era uma atriz também. Que né? é uma atriz, Desculpe, é uma atriz. E tivemos o André, Tá. né? Que é ator, músico, essa coisa toda. Aí, com a Márcia, que foi logo em seguida da Denise, eu tive a Ludmilla. Aí eu fiz vasectomia, porque eu falei, vamos parar com isso, senão eu não vou ter dinheiro para pagar a pensão. Sim, bem sábio você. E então são esses 3. Depois tive mais outros casamentos, né? Tive Sem filhos. a Mônica, depois a Edith e aí a Silvia. A Silvia já chegou. Silvia Moreira. A Moreira já chegou com os ovários secos ou não? Mas comigo não tinha futuro. Não tinha futuro. Porque você tava seco, vasectomizado. Não, mas eu parei com o Pedro. Sim, você decidiu. Sim. Aí os ovários continuavam funcionando. Certo. O direito já tinha... só o ovário esquerdo. O direito nós chegamos à conclusão que tem o ovário esquerdo e o direito. Um é progressista e o outro é conservador. Nós chegamos a essa conclusão. A gente está pensando agora em não... Só uma coisa falando dos outros teus casamentos, porque é meio que uma pesquisa minha, assim. Não sei se você vai lembrar, porque é difícil de lembrar dessas coisas. As mulheres grávidas ou as mulheres em TPM, era uma coisa que tinha isso? Você via assim, minha esposa, no caso, às vezes, assim... Claro que tem uma diferença, mas não no sentido de qualquer rejeição, como do jeito que você fez, assim. Que se eu fosse casado com uma mulher, eu acho que eu ia fazer... influenciar a resposta do convidado. Né? Então já faz Quando você casou com o Celso, você ainda tinha regras? Regras não, as regras... Regras sociais? As regras menstruais. Sim. Então, como que era ela na TPM? Um amor. Não, nunca teve diferença. Você não... Meu pai era ginecologista, grande ginecologista, e meu pai dizia que a menstruação
É um processo natural. Sim. Então não é pra ter cólica e não é pra ter problema nenhum. Se tu tiver algum problema, tu tem que ir no ginecologista pra resolver. 60 anos atrás não era um tabu, né? Sim. E lá em casa não era. Isso foi bem bom. Que legal. Mas aí a pergunta que eu fiz antes, como é que é os meus teus, os nossos juntos, Rafa? Filhos, 2 noras e um genro, né? Miguelito é o primeiro neto. Miguelito agora está com 13 anos. Quando a Lud ficou grávida, tinha as 2 avós que estavam. Vai nascer o Miguel, vai nascer o neném. E aí eu disse pra eles, olha aqui, vamos resolver essa questão, porque eu vi que tinha um problema comigo, né? Eu disse, olha, eu sou do Rio Grande do Sul, cerquita ali com Uruguai e Argentina. Então, abuela. Maravilha, eles vão ficar felicíssimos. Qual foi a primeira palavra que o Miguel disse na vida? Abu. Ah, que amor. E o mais fantástico é que ele tem uma pinta, que nem a minha. E aí ele fala assim, não é de sangue, a minha Abu não é coisa mais hétero. Apaixonada por ele, apaixonada. Aí depois vem a Angelina e a Bel, que são filhas do André, que são umas graças. 2 meninas. E o Pedro Becker com a 2 Mônica, meninas. que tiveram 2, a Amandita e agora a Isabela. Completamente apaixonada por todos. O Miguelito escrevia a peça. Então, tem uma cena maravilhosa. Eu sou a coadjuvante, eu faço cenário, figurino e sou coadjuvante. Então a Amanda fazendo a atriz principal, eram 3 falas, e o Miguel dirigindo. Escreve, tá? Ela pega a cena, daqui a pouco ela se cansou. Estou exausta, se atira. Como é que é a Duncan? Isadora Duncan. Isadora Duncan, se atira assim na cadeira, na plateia, exausta. Aí o Miguel me convencer, eu sentado no meio do cenário vendo aqueles 2. Ai, claro, porque tem um teatro ali, Lógico. né? Dentro da casa do vô e da avó, imagina que Mas maravilhoso. o Celso fala, se tu quer saber o que é um home theater, vai lá. Um home theater. É um barato, eles sempre tem. Eles adoram. maravilha. O Miguel fez uma peça comigo agora, né? A gente fez uma história, ficou linda. Era eu e ele, eu contando uma história para ele, um vô contando uma história para o neto mesmo. E era uma história que meu pai contava para mim, que vem de geração, assim, né? E a gente transformou, era linda, fizemos lá no Sesc. Foi Mas essa história, teu pai contava para vocês, e tu contava pro André e pra Lud. E depois o Celso começou a contar pro Miguel, e era muito divertido, porque no começo o Miguel ficava na primeira parte. Até o Miguel conseguir ouvir a história inteira, eu acho que o Miguel já estava com 7 anos. Que legal. Sabe? Porque ele dormia. Muita gente faz isso, muita gente que é ator, etc., artista no geral. Não quero que meu filho siga o caminho. Imagina. Mas tem muita Tem gente, sim. Eu acho que se eu tivesse uma muita filha, eu acho que eu não ia querer que ela Ah, fosse já. artista. Você não tem nada que querer. Eu sei que não, né? Mas assim, mas tem muita gente que faz de tudo. Esses dias eu estava conversando com uma menina que era filha de um músico e ela tava me contando que o pai fez de tudo pra ela não ser cantora. E acabou que ela virou cantora, claro. Não tem O como. meu fez de tudo pra eu não ser atriz, por exemplo. Porque não é uma profissão fácil, a gente sabe disso. Né? Você vê, o neto, né, de 13 anos, né, já está na casa do avô dentro do teatro. Existe um acúmulo que ele vai adquirir ao longo do tempo que é riquíssimo. Mas O Celso, o avô, é um dos maiores atores do país. Imagina o cara ter essa possibilidade. Né? E aí amanhã você fala, como esse cara é tão bom? Fala, tão bom. Não, o cara neto do Fratesco ficava brincando. Não, mas eu acho que ele não vai ser ator. Acho Acho que ele gosta mesmo de futebol, por enquanto. Ele foi assistir O Sonho, e aí ele sentou, tava a Thaís Ferrara, ela disse, Thaís, senta com o Miguel. E deixei ele sozinho, porque eu achava que era importante ele assistir O Sonho sozinho. E saí. Quando terminou, ele veio dizer pra mim assim, eu tava sentado lá, Abu, e aí eu olhei e disse, é o meu avô. E parei e pensei assim, é um grande ator. E pensei assim, meu avô é um grande ator. Ai, que maravilha! Como é que é isso junto, gente? Parece A carinha dele dizendo isso. Que maravilha. Que eu acho que é isso, que tem essa mistura lá em casa de ser o teatro. Sim. E de repente Imaginação, tem a realidade. peça, e tem o ensaio, então tudo isso. E aí ele me vê fazendo figurino, vendo o Celso ensaiando. Isso Mas o que é legal não é ele gostar do teatro. Essa não é a minha meta. A meta é ele gostar de alguma coisa que ele goste, dele fazer alguma coisa que ele goste, porque a gente faz o que gosta. Né? Quantos anos você tem, Celso? 72. 73. Você é mais velha que o Celso? Tu vê. A gente fica um mês só com a mesma idade. Certo. E, assim, a diferença de o encontro... Vocês se encontraram, quantos anos vocês tinham? Já eram... 47, 46. Já é um casal já maduro, assim, né? Não, assim, relacionando com os casamentos de vocês com
em outras idades, né? Quando a gente é diferente, né? Eu, pelo menos, com 25 eu era uma pessoa. Com 60 eu sou outra. Eu casei com 30 com o Rufino. O Pedro nasceu, eu tinha 32. Eu casei com 20. É. Ah, por que eu falei que Você casou com 20? Eu comecei a namorar a Denise com 18. Você sempre Ainda casou, você Mariana. sempre essa dinâmica. Sai do Eu casamento, sempre vai pro fui- outro. Adoro casamento, sempre fui casado. Eu também. Eu também, eu também. adoro Eu também, tá na casado. verdade. Deve ser por Não, isso que a você gente não, tá você aqui. tinha uns espaços. Tinha umas eu não folgas. Tinha espaço, eu emendava um no não, outro. eu adoro me casar, mas eu adoro a vida também. É. Você, peraí, essa frase tem problema. Quer dizer que casamento é o oposto de vida? Eu adoro me casar, mas eu adoro a vida também. eu Vamos adoro fazer a um vida corte também. dessa Senti parte. mal agora. É. Seria casamento ou morte, né? Se a gente fosse pensar que nem o Miguel, que vai relacionando. Casei, fiquei 3 anos. Hoje em dia, 3 anos já deu certo, porque tem alguns casamentos que duram menos que uma corrida de Uber, né, gente? Então. Mas não é casamento. Não, eu tô brincando. Mas quando você tá 1 ano com uma pessoa só, o que você exige dela é diferente de quando você tá 20 e tantos anos, sei lá. Né? Se configura casamento depois de um. Acho que não. Não? Eu acho que o casamento Então tá. eu acho que se configura a partir do momento que você fala, estamos juntos. Tamo junto. É. Sim, esses 3 anos, por exemplo, que você ficou, não era casamento? Não, o casamento com o pai do Rufino, por exemplo, foi um casamento. Acho que foi o mais dolorido pra me separar, porque tinha o Pedro, eu gostava muito do alemão, e aí foi muito difícil me separar dele. Foram 3 anos. 3 anos. Então foram 3 anos que ainda teve gravidez, teve tudo junto. Nossa, foi, imagina. É. Tudo num pacote E- rapidinho. Depois foi Terrível Mistake. Terrível Mistake é o nome do segundo casamento. Tá. O O meu, terceiro. Hã? o meu qual é o terrível mistério? Terceiro. Você... Todo mundo tem um. Mas o que Todo que mundo é tem o isso? Terrível Não, mas Mistake. Ah, não, porque sempre fiquei amiga dos ex. Só Sim. do Terrível Mistake que não. Que não. Depois o quarto foi Terrível Mistake. O quarto foi assim, olha, foi com a ajuda do Caio Fernando Abreu. Esse anel aqui é dele, ó. Caio Fernando Abreu, esse? escritor gaúcho maravilhoso. Gaúcho não, É. escritor nacional maravilhoso. Mas é gaúcho. Caio que me ajudou, o Caio e o Rufino conseguiram me tirar do quarto Desse e buraco. último Terrível Mistake. Na maturidade, a gente parece que se envolve com pessoas que tem mais a ver mesmo. Porque a gente já conhece, né? A gente não vai. Não, a gente já não, sabe não, que ali eu vai acho- dar merda. A gente tem camadas, né, que a gente vai atingindo da relação, né? Que eu acho que só o tempo mesmo, a longevidade da relação é que estabelece essa Mas eu acho. profundidade. É, né? mas eu acho que a Porque gente. até você- e é por isso que eu acho que eu chegava até um ponto em que falava, bom, aqui já não funciona mais e não me interessa dar o passo além, né? Foi muito impressionante como a gente se entendeu bem Logo de cara, logo assim. de cara. E ao mesmo tempo a gente sabia que a gente tinha que casar, porque morando em estados tão distantes, Aham. se a gente não tiver aí com filhos, né? Formalmente casado. O Pedro tinha 15, a Lud 17. E o André 24. Então a gente achou que tinha que ter assinar o papel. Aham. E uma cerimônia, né? Uma cerimônia, um Eu- casamento, é. e um vestido vermelho. E um né? vestido vermelho, maravilhoso. Não, e mais eu tinha, Ernesto, um buquê que era 7 ervas, né? 7 ervas quanto mal olhado. Sabia que ia ter inveja ali. Sim. Entrei de vermelho. E com o buquê de 7 ervas. Lindo. Uma bruxa, né? Né? Porque o buquê. Mas Feiticeira. no bom sentido. Feiticeira, Não, claro. feiticeira. Será que É. o amor ele causa muita inveja? Nossa, eu acho que é o que mais causa. A minha mãe, ela sempre dizia pra mim assim: minha filha, não comenta os seus relacionamentos com as suas amigas. Os meus casamentos sempre foram muito felizes, né? E eu nunca fui de ficar falando, mesmo com as minhas amigas, eu sempre preservei muito. Eu amo festa de casamento, adoro ir em festa de casamento dos outros. Mas eu pensei assim: pra que eu vou fazer uma festa? Porque eu vou acabar causando ciúmes, assim, sabe? Olha, eles estão tão felizes, e isso causa ciúmes. Então, assim, ninguém precisa testemunhar a harmonia que tem aqui com esse casal. Eu tinha essa doideira, assim. A gente entendeu? fez a festa e foi bom, né? Nossa, foi uma delícia. Sim, eu me amei a lembro, festa. O Paulo, outra como que eu digo? O Paulo tinha o contrato, foi a segunda novela que ele fez. Ele fez 2 novelas, né? Que era Ilha Era uma Furacão. o da Furacão. Ilha Então. Furacão. E aí a Karen me disse, o Paulo fechou o contrato com a Globo e informou que dia 24, 25 e 26 de novembro ele tem um compromisso inadiável, Que é o casamento. que era o casamento. E aí nós fomos passar a lua de mel lá na Pardieiro, em Paraty. O Paulo, que nunca mais tinha ido a Paraty, foi a Tava lá. Paraty. Ele não tinha mais ido para Paraty depois que o companheiro dele, o Fábio, tinha morrido. Deve ter sido maravilhoso pro Paulo, porque ele adorava o Celso, adorava você. Tinha uma história com cada um e de repente conseguir. Juntar, Não, ele né? ele contava essa história que eu achava que ele era viado, ele dava gargalhadas. O Luiz Arthur Nunes.
Tô sabendo lá no Nordeste, encontraram lá, onde ele ia, ele contava essa história que eu achava que o Celso tava com o marido. Como é que faz esse negócio de sexo em casamento longo? Ué, é que nem casamento curto, é bom. Se é bom, é bom, Ana. Mas assim, claro que... Se não fosse bom, a gente não estaria casada há 27 anos, né, dona Ângela? Não é só a longevidade do casamento, mas a longevidade... Eu penso de cada um. Claro, a libido é outra, né? Diminui, o libido... E eu acho que a gente lida de uma maneira legal com isso. Não tem nenhum sofrimento maior, entendeu? A respeito disso, né? Tem outros tipos de carinhos, tem outros tipos de erotismo, né? Entendeu? Tem outras aproximações, eu acho, né? Eu também acho. Hoje em dia, por exemplo, sei lá, claro que a gente está na bodas de trigo, né? A gente está quase 4 anos junto. Eu queria só te avisar que, independente de bodas de trigo, de qualquer coisa, é sempre assim, tá? Você acha que nós vamos copular até os 85 anos? Mocotó. O Celso não quis falar, mas eu já senti aqui que o Celso, ele entregou, porque ele falou, não, tal, tem outros tipos de erotismo, tem isso. Deve ter, né? Quer dizer, que o lance ainda é esse daí mesmo, do mão naquilo, aquilo na mão, né? Então, o nome do podcast é 2 pra lá, 2 pra cá, não é mão naquilo, aquilo na mão. Mas enfim, é uma questão, porque é uma questão. Mas, a não ser que tenha um problema clínico, mais extremo. Mais extremo. Mas fora que isso... precisa de uma prótese peniana. E eu acho que até mesmo com prótese, eu não sei, o Celso falou, você não é mais atleta, né, pra você... Você tem 20 anos, é uma libido. Por exemplo, eu não consigo pegar mais ninguém no colo, né? Então, quanto mais... A minha coluna não me permite pegar... Quanto mais eu em cima de você, né? Mas então... É isso que tem que dizer. Tá bom, tudo bem, depois a gente conversa. Não, o que eu vejo nos filmes outro dia, não sei que a gente estava assistindo, com o cara encosta a mulher na parede, segura, eu pensei, falei, puta, eu fazia coluna, isso há muito tempo. Isso não vai. Não dá mais. Não. Pera, deixa eu tirar a perna. Não, pera aí, tá doendo aqui. Vai mais pra lá, vai mais pra cá. Daí o cara falou, você tá parecendo uma manobrista, né? Porque quando você tem mais idade, a coisa... às vezes eu tava falando com a Patrícia Gaspar, tem que fazer alongamento antes de transar, porque aí sai o negócio do lugar, ou estica e depois você fica toda ferrada. Agora, por exemplo, se eu e você virássemos irmãos, no sentido que a gente não tivesse mais essa coisa, eu ia continuar de boa, sabe? Eu não ia mais... Não, imagina, não vai ser falso. Imagina, você é irmã do Celso nunca. É a mesma coisa. A Ângela, às vezes, ela coloca essas coisas, acho que só pra provocar. Provoca só. Porque jamais ela... Imagina, onde ela falou assim, como é que você falou? Jamais eu vou ser irmã do Celso. Ela veio pra essa história e falou, não, porque a gente tava falando sobre isso em casa. Ela falou, não, porque de repente também, se você perder o pau, né? Ou algo assim, né? Perder o pau, eu também não tenho... Eu olhei pra ela e falei, Ângela do céu. Falei, se você perder a perseguida, você me esquece, que eu desapareço. Não, é que eu tava vendo um negócio de que tinha assim, que tinha a questão da genitalização das pessoas. Então, assim, você não gostava, você só gostava. Olha o nome. Você só gostava da pessoa. Por exemplo, eu perguntei pra ele, se eu não tivesse buceta, você ia gostar de mim? Dia. Você não deixa nem eu responder. Eu não ia te dar nem bom dia. Seria um homem. Mas todas as minhas outras qualidades não iam contar. Por exemplo, se eu tivesse um problema de sofrer um acidente e perder a buceta, alguma coisa assim. Eu tô fora. Já fica... porque dentro não ia dar mesmo. Não. Que é o tabu das pessoas não falarem sobre isso. Mesmo por isso que eu perguntei. Mesmo quem faz... Para de bater na mesa. Você para de bater nessa mesa? Que inferno! Não, ou ele chacoalha na cadeira ou bate na mesa. Você acha que tá onde? No galpão? O que eu ia perguntar é assim, a questão, como vocês pensam que vocês vão envelhecer juntos? Se vocês têm essa coisa de pensar como que... Porque a gente sabe como uma história começa, mas não sabe como ela termina. Tem, assim, essa coisa de seguro de vida, esses papos, assim, mais... O Celso vai embora, ou você vai embora por motivo de falecimento, sei lá. Eu não vou falecer, eu sou gremista, sou imortal tricolor. Eu não vou falecer. A gente nasce e a gente morre. E tem uma vida aqui. Então, a gente não pensa quando nasce, não pensa quando morre. Nasceu, não lembra quando nasceu. Tu não vai te dar conta. Então, assim, essa coisa de ficar pensando na... Óbvio que tem horas que vem isso. Por exemplo, agora eu perdi a Laura. A Laura é minha amiga, 60 anos, minha amiga. E a Barcelos morreu em março. A Barcelos tinha 87.
A Laura tinha 74. A Barcelos era quem? A Sandra Chá do Barcelos era uma grande amiga minha. Foi Miss Rio Grande do Sul. Esse nome... Não, a Silvia, cada coisa que ela fala tem que botar um sobrenome, porque é um melhor que o outro, né? Lia Luft, Paulo Tran, Sandra Chaves Barcelos, Então, assim, Caio Ela falou Fernando Abreu, Fernandona Fernanda Montenegro, Celso Frateschi. Vai. Mas assim, foi uma perda, foi muito difícil. Perdas. É São perdas. E um dia, mesmo sendo imortal tricolor... Também você colocou a pergunta no futuro, vocês vão envelhecer? Já estão. Nós já estamos. Já estão velho. A gente já envelheceu. Assim, se você falar, eu tô velho, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu vejo que vocês estão fazendo um monte de coisa e vão fazer muita coisa. Mas parar Super pra velhos, falar, então. né? Quando vocês estiverem super velhos. Não, mas é assim, Angela. Outra categoria, super idosos, sei Eu lá. aprendi com o meu queridíssimo primo Paulo Sérgio, que tem 10 anos mais que eu, assim, da importância de ter um projeto. Tu não pode parar. Tu tem que fazer alguma coisa. Eu acho que é nesses exemplos que a gente tem que se ligar, porque mirar, porque é muito... Não é fácil. Mas acho que não é fácil nada. Eu vejo a Isabela, que está com 10 meses. Tá sendo muito difícil para ela o começar a caminhar, o tentar entender como é que fala, sabe? É difícil para ela, não tem um ano. Agora, então, você falou isso e é mais ou menos porque justamente quando a gente está nascendo, você aprende todas essas coisas a conquistar. E na velhice, a minha questão é um pouco essa, que você vai perdendo. E aí, como que é isso? Eu morro de medo disso. Eu acho que não. Não, você começa a perder a autonomia no andar, você começa a perder a glutição. É isso que eu tô falando. E aí você vê, por exemplo, o seu cônjuge, que às vezes eu falo assim, bom, quem vai ser meu cuidador? O Ernesto, será? Porque eu não tenho filho, por exemplo. Mas eu fui agora no médico e ele disse assim que eu tô com pressão alta. Eu também. Então, amanhã eu tenho que ir lá, mas é só isso. Ele disse, não, Silvia, é só isso. Óbvio que tem coisas que tu vai te adequando, mas tu começa lá atrás, vai te adequando. Eu acho que existe uma coisa... A Karencita, por exemplo. A Karencita dirige. A Karencita, a Karen Rodrigues. A Karen Rodrigues. A Karencita, ela dirige. Ela foi me dar uma entrevista dirigindo. Estão dizendo que ela não pode dirigir, que não pode ter escada. Ela não tá nem aí. Ela dirige, ela sobe a escada, a casa dela é aquela. Então, assim, às vezes começa um negócio, tá envelhecendo, vai precisar de cuidador. Calma. Tem gente que morre sem cuidador. O Brasil é um dos países que envelhece na velocidade mais rápida, tem muito mais idoso, daqui a pouco vai ter muito mais idoso. E essa coisa, por exemplo, do idoso, eu acho muito chato. Eu trabalho sem parar. Então, assim, não. Eu acho que na nossa acho que a preocupação é ficar doente. De ator, por exemplo. É outra coisa, Celso, ficar doente. Acho que a gente melhora. Como ator? Como ator. Também acho, claro. Mas com mais limitação física, a gente não dá tantas piruetas. Mas acho que a nossa sensibilidade amplia. Claro, sim, claro. E eu acho que sempre vai ter uma coisa ampliando. E sempre vai ter uma coisa diminuindo. É um pouco a contradição da vida isso. Acho que como teve desde da Amanda. Ela estava muito tranquila no útero da mãe dela. Entendeu? Sim, agora ela tem questões, né? Agora tem questões trauma que vai do enfrentando, nascimento. Então ela vai perdendo coisas e ganhando outras, né? E eu acho que a sabedoria está em saber jogar fora aquilo que você não precisa. Né? Que tu pega assim a sabedoria chinesa, né? Quanto mais velho, mais sábio. Hoje, entre os ismos que se criaram todos, que são todos uma grande merda, tem o etarismo, né? Que ridículo. Que é horrível, mas tem. Né? Tem. Começa... Tudo que é diferente vai criando preconceito, vai... Eu acho muito divertido. Mas tu não tem 73 anos. Digo, eu nasci em 1951. Não tem como não ter. Eu tenho 73. 1951 é uma ótima ideia, mas assim, eu tenho 73. Só que às vezes não me pesa. Juro que não me pesa. Não adianta fazer plástica e ficar com cara de 30 anos e falar em Getúlio Vargas. Tem que fazer plástica na memória, né? Assim, quando eu decidi que o cabelo não ia ficar mais vermelho... Eu ia perguntar isso mesmo. Resolvi mudar. Aí o Celso gostou, eu gostei. Do grisalho, assim, de assumir os grisalhos. E aí eu vejo assim, todo mundo diz, nossa, como teu cabelo tá lindo. Eu acho que a única coisa que tem que fazer é assim, viver ainda mais intensamente. Intensamente, E foi o que eu aprendi com a doença do meu pai. Eu aprendi que eu não podia perder tempo. Com coisa Quando eu ouço essa peça do Celso, do Sonho, e que tem uma frase que ele diz que é maravilhosa, que eu sempre me emociono, que é, como é que é a frase? Se eu pudesse... Se eu puder recomeçar a vida, que eternidade. Faria de cada minuto um século e não desperdiçaria um segundo sequer.
Na verdade, eu puxei do Idiota essa... Que legal. Você colocou no- isso. É. Isso eu me lembro quando meu pai ficou doente, que eu fiquei sabendo que ele ia morrer. Eu passei assim a sugar ele, ficar com ele. Era uma coisa assim, todos nós. Então eu aprendi que a gente pode perder as pessoas assim. Num átimo, Então essa coisa da velhice, Ângela, acho que tem muito tabu, porque tem muito preconceito. A gente é maltratado, é tratado como velho. Assim. Quero que se fodam. Quero que se fodam. A vida é minha e eu tô feliz, tô casada, tô alegre. Ah, se eu pudesse recomeçar a vida. Que eternidade. Faria de cada minuto um século e não desperdiçaria um segundo sequer. É lindo isso. É né? lindo, Eu acho perfeito. lindo. Dostoiévski. 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 Como é que fala em russo? Dostoiévski. Você já avisou que a caneca é presente, né? Sim. Ah, eu esqueci. Pera, não terminou, gente. Pera aí, continua gravando, pelo amor de Deus. Ô, Celso, eu vou fazer uma sabatina de novo teatral. Qual é o casal mais famoso de Verona? Romeu e Julieta? Você sabe alguma fala de Romeu e Julieta rápida? Ah, não sei. Não sabe? Então tá bom. Mesmo assim, vocês vão ganhar uma geleia Romeu e Julieta. Acertou! Que no Brasil é o mais famoso queijo com goiabada. Que é da nosso patrocínio, que não tem. Da geleia pra gente, que é a Romeu. Muito obrigado. E como o Celso falou que não tá com prótese peniana e a nossa querida Silvia disse que ela ainda tá dando muito no couro, mesmo assim nós vamos dar uma geleia de pimenta. Geleia de pimenta pra Catarina. É pra comer isso aí, não é pra usar no corpo, não vai dar Não, alergia. eu vou usar. Depois eu conto. Então vamos finalizar, porque já fizemos o brinde, agora nós fazemos o brinde. Não é com a geleia? Ah, pode ser. Agora eu vou tirar uma foto com a geleia. Ah, é.